Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico oftalmologista Dr. Rafael Garcia Fernandes Nogueira. Dr. Rafael, ele é especialista em cirurgia refrativa e também em ceratocone. Rafael, é um prazer tê-lo aqui conosco e poder explicar um pouquinho, para os nossos telespectadores a respeito do ceratocone. Prazer é todo meu, espero tirar bastante dúvidas aqui hoje. Eu tenho certeza. Rafael, então como nós vamos falar a respeito de ceratocone, o que vem a ser o ceratocone? Bom, Luciano, para começar, para explicar o que é ceratocone, o ideal é que a gente entenda primeiro, né, com esse modelinho aqui, como funciona um olho humano normal. Tá. Nós temos aqui na frente um jogo de lentes, né? A primeira lente do olho que chama córnea, a segunda que é o cristalino. A luz passa pela menina dos olhos, né? Passa por esse jogo de lentes e a imagem tem que se formar nítida aqui atrás. Certo. Que é a retina, nesse ponto. Se a gente tem qualquer problema nessas duas lentes, a visão aqui fica borrada, a gente não consegue enxergar direito. O ceratocone é uma doença que acomete principalmente essa primeira lente do olho, que é a córnea. Tá. Então, quer dizer, a formação da imagem, ela começa aí na frente e chegando na visão, como você disse, né, mais atrás aí, então você chegaria com uma visão uma embaçada. Exatamente, é como se fosse uma máquina fotográfica daquelas antigas. Desfocado, um jogo de né? lente na frente e um filme atrás. Se você tem alguma dessas lentes que é torta, alguma dessas lentes que é deformada, a imagem, a fotografia sai torta, sai deformada, sai embaçada. Certo. Entendeu? E o ceratocone é uma doença que justamente deforma essa primeira lente, que é a lente mais forte que nós temos no olho, né? Para se ter uma ideia, ela equivaleria a um óculos, imagina, de 44 graus. Que isso, é o poder dessa lente aqui. E quando você tem um ceratocone, você tem uma mudança na curvatura dessa lente, ela vai ficando cada vez mais bicuda, uma doença progressiva, e com isso a imagem vai se formando defeituosa aqui atrás. Então vai deformando, né? No caso, essa lente ela vai ficando pontiaguda, não é isso? Vai ficando cada vez mais bicuda, exatamente. E como que se faz para chegar no diagnóstico do ceratocone, Rafael? O ceratocone primeiro começa com a suspeita clínica, né? Então o paciente, normalmente aquele paciente jovem, às vezes criança, pré-adolescente, né, em diante, que tem um grau progressivo, o grau do paciente vai sempre aumentando, e de repente ele percebe às vezes que o óculos não está bom, né? Outra queixa comum é a piora da visão noturna, né? À noite, em situações de baixa iluminação, quando está nublado, está chovendo, ele percebe que a visão cai muito de qualidade, a visão fica muito ruim. Nesses casos, a gente suspeita que o paciente pode ter alguma alteração nessa primeira lente. Nesse caso, a gente precisa fazer um exame oftalmológico completo, excluídas outras causas de doenças oculares, a gente vai investigar melhor a córnea, né? E através de exames complementares que avaliam justamente a curvatura da córnea, a gente consegue ver se essa curvatura é uma curvatura normal, regular, ou se é uma curvatura que está muito alterada, né? Uma curvatura que já está fora do normal, tendendo aí para o ceratocone. Certo. Então, em aparelhagem e equipamento, então tem como descobrir e chegar ao diagnóstico, né, do ceratocone, além da investigação clínica, lógico. Isso. Hoje em dia nós temos exames cada vez mais precisos, né, exames cada vez mais sensíveis para a detecção bem inicial do quadro de ceratocone, o que é muito importante para o tratamento. Rafael, eu gostaria que você comentasse, né, com os nossos telespectadores também, né, as causas mais comuns, as prováveis causas, né, de ceratocone, inclusive, eu estava lendo e a alergia ocular pode levar ao ceratocone? É um dos fatores de risco, né? A gente tem que entender o seguinte, para que a gente tenha boa visão, então a córnea tem que ter esse formato preservado. Essa estrutura ela está sendo submetida constantemente a diversas forças dentro do olho, né? Nós temos a pressão intraocular que é normal, que está empurrando ela para frente. Certo. Tem a pálpebra que está piscando e empurrando ela para baixo, né? A pálpebra de cima está, quando a gente pisca, né, ela faz força nesse sentido para baixo. Então, a córnea ela tem que ter uma estrutura que fique biomecanicamente estável, que se mantenha naquela posição. Quando a gente tem a córnea, por algum motivo, mais mole do que o normal, né, essa córnea pode começar a ceder a essas forças e começar a encurvar para frente e começar a descer para baixo, que é o tipo mais frequente de ceratocone, né, formar um bico irregular na córnea. Um bico normalmente para baixo, pode ser em qualquer posição, mas normalmente é nessa posição. Então, se você tem uma córnea, vários fatores de risco, né, podem levar a isso, né? Certo. Se você pega uma pessoa que tem algum tipo de alergia ocular e coça muito os olhos, aperta a córnea, ele deforma a córnea mecanicamente no ato de coçar.
né? E com isso, com essa deformação que ele vai fazendo, a córnea dele tende a se movimentar muito, e com isso, se ela tem alguma força, se ela já está mais mole e tende a se deformar, você coçar, você vai acelerar essa deformação, esse processo de se deformar, né? Então, um dos fatores de risco é esse. Seria isso. Porque tem muita gente que a gente sabe que realmente fica, né, coçando os olhos, né? Então, acredito que às vezes não é coçar nem por hábito, é porque realmente deve coçar mesmo. Então, procurar um médico, procurar um oftalmologista, né? E usar algum colírio antialérgico, alguma coisa que deve haver, né? É extremamente importante, né? Porque se você faz todo o tratamento no ceratocone para segurar a progressão dele, e por um acaso você não trata uma alergia ocular que pode estar associada ao quadro de ceratocone, a pessoa continua coçando os olhos e isso vai estimular a progressão do ceratocone, vai estimular a piora do quadro. Então, né, os telespectadores que estiverem nos assistindo, né, cuidado, né, coçar o olho. Melhor procurar um oftalmologista quanto antes, né, fazer uma revisão e chegar no diagnóstico, né, se for o caso da ceratocone, vamos tratar. Mais para frente nós vamos falar a respeito de tratamento também. Rafael, a faixa etária mais acometida pelo ceratocone, qual seria? Normalmente são pessoas jovens, né? Daí a importância dessa doença socialmente falando. Você tem uma doença que é altamente prevalente, isso é, muita gente tem, não sabe que tem, muita gente está naqueles estágios mais iniciais, né? E acha que enxergar embaçado, como ele enxerga, é normal. Acostuma com a visão, né? Acostuma com a visão ruim, porque vai piorando aos poucos, né? A hora que procura o oftalmologista, às vezes a gente pega casos pela primeira vez, o paciente já está no estágio avançado da doença, né? Então, desde crianças, 7, 8 anos de idade, que normalmente têm alergia ocular, por exemplo, que coçam muito os olhos, né, são um grupo de risco, né? Pessoas também que têm outros casos na família, né, porque a gente sabe que tem um componente hereditário, um componente genético importante. O ceratocone normalmente é uma doença bilateral, ela comete os dois olhos de maneira assimétrica, normalmente um olho é mais acometido do que o outro, entendeu? A genética a gente sabe que é igual dos dois olhos, né? Então é um mistério, por que um olho... Por que um é mais que o outro, né? Normalmente os pacientes percebem que é o olho que ele coça mais, né? Ah, tá. Normalmente, a pessoa destra coça mais o direito ou qualquer coisa assim, né? Talvez até para tentar acomodar a visão para ver se enxerga melhor, né? Talvez, né, o ato de coçar, né, para ver se desembaça, digamos assim, né, a visão. Tem isso também, né? E é um hábito péssimo, a gente não deve levar a mão, até pelo risco de infecção também, que você está levando a mão suja o tempo todo aos olhos. Exatamente. Como também o risco de você estar deformando a córnea e acelerando um processo que, se não estivesse coçando, com certeza estaria bem lento. Rafael, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando com o médico oftalmologista Dr. Rafael. Rafael, então antes do comercial, você estava relatando, né, sobre a faixa etária. Eu gostaria de saber também de você, por exemplo, pessoas que têm ceratocone, filhos de pessoas que têm ceratocone, chega uma hora que isso aí vai estabilizar ou é sempre progressivo? E a partir de que idade que essa pessoa, que esses filhos de pessoas que têm ceratocone, deve começar a procurar já o oftalmologista? De modo geral, né, as crianças têm que já fazem a primeira consulta logo ao nascimento, né, que é o teste do olhinho. Mas a pesquisa do ceratocone, em parentes de primeiro grau principalmente, de pessoas que têm ceratocone, o ideal é que o exame comece o mais cedo possível, por volta de 7, 8 anos de idade, que é a idade que você vai ter os primeiros casos de que a córnea já começa a se deformar, nesses casos. A córnea nossa, quando a gente nasce, ela é bem flexível, ela é bem molinha, e ao longo dos anos, conforme a gente vai ficando mais velho, ela vai se enrijecendo, vai endurecendo e vai ficando mais estável, a estrutura dela. Então, o ceratocone costuma progredir bastante em adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, até adultos jovens. A principal faixa etária que a gente tem uma progressão do ceratocone, nessa que a gente fica mais preocupado, é até os 35 anos de idade, em média, que é quando a gente costuma ter progressão, né? Lógico que ela pode acontecer até os 40, 45, mas comumente até de uma maneira geral, até os 35. Mais de 95% dos casos já estabilizaram com essa idade, né? Então, embora seja uma doença progressiva, não é uma doença degenerativa, como muita gente pensa, que só vai piorando ao longo do tempo. Chega uma hora que ela estabiliza. Chega uma hora que ela tende à estabilidade, né? 10% dos casos não estabilizam, evoluem demais nesse período, nessa faixa etária, e aí a visão já perde a visão, a gente tem que partir para o fim da linha, né, do tratamento. Certo. E o sexo mais acometido, entre homem e mulher, quem que é mais acometido pela ceratocone? Não existe bem um consenso sobre isso, né? Os estudos, né,
sugerem que talvez as mulheres sejam mais acometidas do que os homens, né? Mas isso é uma proporção pequena. Mas você tem outros estudos mostrando o contrário também. Então o sexo não é um fator de risco, né? Necessariamente, não é um grupo tem mais risco do que o outro, né? Principalmente o principal grupo de risco que tem que ser submetido à avaliação é esse mesmo que a gente já comentou, os parentes de pacientes que têm ceratocone, os pacientes que têm alergia ocular principalmente, e aqueles pacientes que estão com um grau muito instável e a visão piorando à noite. Então, sempre procurar mesmo, né, um médico especialista, oftalmologista, e tentar chegar ao diagnóstico quanto antes. Exatamente. Ô, Rafael, o ceratocone, ele é hereditário? Existe um forte componente hereditário, né? A gente sabe que pacientes que são parentes de primeiro grau, pessoas que têm algum parente de primeiro grau com ceratocone, tem uma chance muito maior do que a população em geral de ter ceratocone. Mas isso não é uma sentença, não está pré-determinado a desenvolver ceratocone, né? Ceratocone é uma doença multifatorial, depende de várias coisas, e mesmo a parte genética está sendo bastante estudada, tem estudos conflitantes também nessa parte, mas a gente sabe que existe uma incidência maior naquelas famílias em que tem pacientes com ceratocone, né? Então, mas nós temos casos, por exemplo, de gêmeos monozigotos, são gêmeos que geneticamente são idênticos e um tem ceratocone e o outro não. Ou mesmo pacientes que têm um olho com ceratocone até moderado avançado e o outro olho nada. Que coisa, né? E a mesma genética, os dois córneas, não tem diferença. Então, na verdade, corpo humano, existe muita ciência em cima disso, mas não é ciência exata, né? Exatamente, o corpo humano. Incertezas, né? E vamos falar um pouquinho então dos sinais, né, dos sintomas, né, de quem possa vir a desenvolver o ceratocone. O principal sintoma mais precoce que tem é a instabilidade do grau. A gente percebe que a miopia vai só aumentando, normalmente, ou aquela pessoa que tem hipermetropia vai regredindo, né? E o astigmatismo vai aumentando bastante também de uma maneira irregular. Nos estágios iniciais, o paciente com ceratocone com óculos, ele tem boa visão. Quando começa a avançar, aí ele tem uma perda de qualidade de visão. Então, aquele paciente que tem o grau, que cada 6 meses está um grau diferente, é um paciente que deve ser investigado para ceratocone. Tá. Ô, Rafael, bom, vamos falar assim, você falou, né, você comentou agora há pouco, né, no início do programa, do diagnóstico, dos aparelhos. Fala um pouquinho mais a respeito do diagnóstico, então. Tipo assim, quais seriam, né, as maneiras de se chegar ao diagnóstico do ceratocone? Quando a gente está fazendo o exame oftalmológico, existe um exame que a gente faz chamado esquiascopia, que se passa uma faixa na frente dos olhos. Com essa faixa a gente avalia o reflexo que se forma atrás da retina, reflexo vermelho. Quando a pessoa já tem uma deformação nessa primeira lente do olho, esse reflexo ele já fica alterado, a gente já consegue ver uma alteração nesse reflexo, já começa a suspeitar. Se o paciente existe um aparelho que faz a medida da curvatura da córnea. Se você já tem uma curvatura acima do normal, você já começa também a suspeitar de ceratocone. O principal exame, né, o exame de screening e de segmento para o ceratocone, é a topografia de córnea, que é o exame justamente que faz um mapa colorido dessa curvatura, com cores mais quentes, onde é mais curvo. Então, nesse caso, eu consigo ver, por exemplo, se ela tem uma área localizada da córnea, que ali tem uma protuberância, que ali está mais... Certo. Tem um cone, né? Está formando um cone, né? E existem exames mais avançados, como a tomografia de córnea, que é o exame que me mostra não só a curvatura da frente, como a curvatura de trás também, e a espessura da córnea ponta a ponta, né? Certo. Com isso a gente consegue identificar os casos bem iniciais de ceratocone, são aqueles casos que o paciente tem boa visão, não tem nenhuma dessas alterações, mas já tem, por exemplo, uma alteração na parte de trás da córnea, né? Que é a parte da córnea que costuma se alterar primeiro, é a parte de trás. Você tem um encurvamento da parte de trás, seguido normalmente por um encurvamento da parte da frente depois. Certo. Rafael, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com o médico oftalmologista Dr. Rafael. Rafael, vamos falar um pouquinho mais, né, a respeito dos sintomas, né, de quem tem ceratocone. Você, inclusive, né, relatou agora há pouco que o grau, né, não estabiliza. A cada 6 meses a pessoa tem aumento do grau. Tem mais algum sintoma que a pessoa possa, né, procurar, que chame a atenção? Tem alguns sintomas, né? Relacionado à visão. O paciente pode perceber uma flutuação de visão. É aquele paciente que durante o dia ele enxerga bem, mas em condições de baixa iluminação ele percebe que a visão dele piora muito, né? É pouco provável que o grau dele esteja mudando, né, de manhã para de tarde para de noite.
mas a pessoa percebe isso. Isso acontece porque normalmente o ceratocone ele não é central, ele até pode ser central, mas ele é um pouquinho deslocado para a beirada da córnea. Certo. E com isso, em condições de baixa iluminação, a nossa pupila, que é a entrada da luz, né, dentro do olho, ela se dilata para deixar entrar mais luz. E entra luz pelo cone. E essa luz que entra pelo ceratocone, pelo bico do cone, ela se espalha toda dentro do olho. Então você não consegue formar uma imagem nítida na retina. E é aquele que dá um embaçamento, né, que você relatou. Exatamente. Então o paciente percebe uma flutuação de visão e uma piora da qualidade de visão. Outros sintomas que ele tem, principalmente, quando ele olha focos luminosos à noite, por exemplo, um poste ou um farol de carro. É muito comum o paciente relatar que ele acha que todo carro está com farol alto, está cruzando com ele, né? Porque ele olha para um ponto luminoso, esse ponto luminoso, como a luz se espalha dentro do olho, ele vê como se fosse um sol, todo espalhado mesmo. Né? Isso é starburst, e é bem característico de quando você tem uma irregularidade na córnea, né? Outra coisa, ele pode olhar para um foco luminoso e ver halos em volta, né? Halos luminosos também são sintomas de como a luz se espalha dentro do olho de maneira irregular. Certo. Entendeu? Então esses pacientes que têm esses sintomas, que pioram a qualidade de visão noturna, que não conseguem dirigir em dias que estão nublados, chuvosos, que a qualidade de visão cai muito, certo, enxergam as coisas mais embaçadas à noite, são pacientes, isso é um sintoma que tem alguma irregularidade então, na córnea. Vamos procurar o oftalmologista não logo aí. Não necessariamente ceratocone, mas pode ter outra qualquer coisa. outro tipo de problema, né? Exatamente. Rafael, vamos falar um pouquinho de tratamento, né, das diversas formas de tratamento existentes, que eu sei que são várias formas, né, várias maneiras, né, que se pode tratar o ceratocone. Isso é bastante interessante. Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha tínhamos três recursos para tratar o ceratocone. Você tinha os óculos para aqueles casos mais iniciais, as lentes de contato rígidas, monocurvas, que tem uma curvatura só na parte de trás, né? Para os casos intermediários, aqueles casos avançados que não se conseguia mais usar lente, iam para transplante de córnea. Certo. De pouco tempo para cá, né, bem pouco tempo para cá, de modo relativamente recente, né, nós temos um arsenal muito maior de opções de tratamento, né? Então, basicamente, quando a gente faz o diagnóstico de um paciente com ceratocone, além do paciente ter que entender muito bem o que está acontecendo com ele e de avisar os familiares, ele não deve mais coçar os olhos para não piorar mais. Além de tudo isso, né, a gente vai dividir toda a atenção, né, de preservar a visão desse paciente jovem, que tem toda a vida pela frente, nos próximos 80, 100 anos. Ou mais, né? A expectativa de vida hoje está passando de 100 anos, né? Então, daí a importância de a gente tratar isso direito. A gente vai dividir a atenção toda em duas frentes, basicamente. Uma é para avaliar se está tendo progressão, se está tendo piora do ceratocone, ou seja, se a córnea continua se encurvando de maneira irregular, ou se por algum motivo isso já está estacionado. Certo. Né? Que isso tende a diminuir a velocidade de progressão até estabilizar. Né? Então, basicamente é isso. E como é que a gente faz o diagnóstico que está em progressão? Com exames seriados, a cada 6 meses, 4 meses ou anual. Né? Dependendo da velocidade de progressão que é de cada caso, né? O estágio que tiver, a gente vai adotar uma conduta. A partir do momento que a gente diagnosticar que isso está tendo progressão, a gente tem que intervir para não deixar piorar mais. Essa, hoje em dia, é o principal foco para esses pacientes que estão tendo progressão. Nós temos que intervir para não deixar piorar mais. Certo. Né? E para aqueles pacientes que já estão estáveis, a nossa preocupação é o que fazer para melhorar a visão deles. Né? Nesse sentido. Então, para esse paciente, por exemplo, que a gente fez exames seriados e observamos de um exame para o outro que a córnea está piorando, né? Nesses casos, dependendo da idade do paciente, nós podemos lançar mão, e de outras coisas, né? Ele tem que ter uma espessura mínima, tem que ter umas condições ideais. A gente pode lançar mão, por exemplo, do crosslinking do colágeno corneano. Então vamos explicar para os nossos telespectadores, né, que vem a ser o crosslinking? Isso, o crosslinking é um procedimento cirúrgico, deve ser encarado como um procedimento cirúrgico, né, em que a gente feito uma remoção da camada superficial de células da córnea, que é o epitélio, a gente fica instilando uma vitamina B2, que é a riboflavina, por 30 minutos, e depois tem uma radiação ultravioleta, numa faixa muito bem controlada, que vai fazer uma reação química nessa córnea, uma fotoquímica, na verdade, que aumenta a rigidez da córnea em até 3 vezes. Né? O que acontece? A córnea é formada por várias lamelas de colágeno, que é uma proteína estrutural, certo, né? Muito bem organizadinhas dessa maneira. E elas são ligadas umas às outras por umas ligações. Nesses pacientes com ceratocone, essas ligações são fracas, o que deixa a córnea mole.
Essa reação, o cross-linking do colágeno corneano, aumenta as ligações dentro das fibras de colágeno e entre elas. Então enrijece. Semelhante a uma dificultando parede, essa córnea ficar pontiaguda, né? Ficar bicuda, né? Exatamente. Semelhante a uma parede que você pega e endurece o cimento dentro dos tijolos e a parede fica mais rígida. Ela fica mais rígida, ela se deforma menos. Com isso a gente consegue parar a progressão de ceratocone em mais de 95% dos casos. Rafael, você estava comentando a respeito de óculos, né? O que seria melhor, por exemplo, o óculos ou a lente de contato para tentar segurar, né? Para não progredir o ceratocone? Isso é uma confusão que se tinha até bem pouco tempo atrás mesmo, né? Nem o óculos, nem a lente de contato segura a progressão de ceratocone. Isso já está bem estabelecido, bem definido, tá? Mas é uma confusão que se porque faz normalmente, quantas vezes, né, a gente ouve o paciente comentar, o óculos, vamos pensar assim, não está segurando nada, está longe do olho, né? E a lente está encostado no globo ocular, então o que se pensa é que a lente poderia segurar, não tem nada a ver. A lente pesa 1 grama. Então ela não tá vai ali. segurar, Se o ceratocone tiver que evoluir, ele vai empurrar a lente para frente e ele evolui. Inclusive existem alguns estudos sugerindo até que o uso de lente de contato pode até, em pacientes que coçam os olhos, tiram a lente, coçam muito o olho depois, porque tem alergia associada, pode até acelerar um pouquinho o processo de evolução do ceratocone. Na verdade é uma confusão que se fazia até bem pouco tempo atrás. Tá? O ceratocone não é uma doença, hoje em dia você não consegue, a gente sabe muito bem disso, você não consegue frear, né? Existia uma linha de pesquisa antiga que se tentava corrigir a forma da córnea com o uso de lentes de contato rígidas, né? Certo. Esse estudo, essa linha de pesquisa ela não foi para frente justamente por ter resultados efêmeros. Você tira a lente de contato, a córnea assume a forma que ela deveria assumir antes mesmo. Então não foi provado que é eficiente para isso, para segurar a ceratocone. Entendeu? Tá. Uma confusão. O que segura a progressão do ceratocone é o cross-link do colágeno corneano. E nos últimos 2 anos, estudos estão sugerindo que tem outra opção de tratamento, que é o anel intracorneano, o anel, também né? tem um papel secundário. Bem discutido, né? Bem comentado aí sobre o anel, né? Isso. E o anel também faria mais ou menos a mesma função que essa vitamina B2 que você disse agora, seria para tentar segurar, para não deixar evoluir, é isso? Não, na verdade, a função primeira do anel, a função mais importante do anel, é trazer a córnea que está deformada para uma posição mais normal. Ele vai corrigir a posição. Ele endireita o ceratocone. É o único tratamento, ou um principal tratamento que endireita a córnea, né, na posição mais fisiológica, a posição mais normal dela possível. Então a gente tem uma córnea deformada, você coloca o anel, a córnea volta para a posição mais fisiológica. O anel serve para isso, tem esse objetivo, né? Certo. Com isso, a gente torna essa irregularidade da córnea a gente diminui a irregularidade corneana, consegue melhorar a visão desse paciente com óculos, consegue facilitar a adaptação de lente de contato, a lente de contato se encaixa, né, de maneira mais fácil, porque você não tem uma córnea menos irregular, um bico menor. Porque corrige, né? Você corrige parcialmente isso, né? O anel tem várias vantagens, né, como, por exemplo, ser um procedimento reversível, né? A gente pode tirar esse anel, pode ajustar a posição dele, a gente pode trocar o anel, substituir mais para frente, se for o caso. Essa colocação do anel é coisa simples, é coisa rápida, Rafael? É um procedimento rápido, né? Eu não gosto de falar em simples, porque é uma microcirurgia. Lógico, né? Toda cirurgia, né, tem seus riscos, né? Exatamente, é uma microcirurgia, né, feita na córnea, a gente tem que colocar esse anel numa posição bem profunda. Isso pode ser feito mecanicamente ou com auxílio de um laser especial, que é o laser de fento segundo, né, que confecciona o túnel. E também não é todo o ceratocone que fica bom com o anel, importante deixar isso bem claro. Não é uma opção para todo o ceratocone, é uma opção para alguns tipos de ceratocone, alguns estágios de evolução, que a gente sabe que se a gente endireitar a córnea ali, a pessoa tem um potencial de melhorar a visão, melhorar a adaptação de lente de contato. Rafael, inclusive também tem o transplante, né? O que se diz a respeito do transplante? Então, o transplante é aquela última alternativa do tratamento de ceratocone, né? Graças a Deus, né, felizmente, essa alternativa ela é uma alternativa viável para até 10% dos pacientes com ceratocone que chegam a evoluir para transplante. Certo. E cada vez mais com diagnóstico precoce, a gente fazendo o crosslink, a gente fazendo implante de anel, a gente tratando o ceratocone efetivamente mais cedo, né, a gente posterga muito a possibilidade do transplante. A gente sabe que o transplante é uma cirurgia mais invasiva, uma cirurgia com uma taxa de complicação um pouco maior. Lógico. A recuperação da visão depois de um transplante leva em média até 1 ano, né, para a visão ficar boa. Às vezes a gente tem que associar a lente de contato também, associar a outras cirurgias, né, para a visão ficar boa, né?
também tem uma duração, né? Isso não é uma coisa que em tempo indeterminado, a gente não tem como saber isso, né? Então, por todos esses motivos, a gente tem que fazer o diagnóstico cada vez mais precoce e tratar da maneira mais precoce possível. Ou seja, menos transplante possível, né? E se segurar o máximo possível, né? O jeito mais simples é a melhor solução. Rafael, infelizmente nós chegamos no finalzinho do programa. Quero agradecer muito a tua presença, deixar o programa, né, para você, quando quiser voltar, será um prazer. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? Eu vou estar sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado. Rafael, chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.